Bom, pessoal, agora vamos falar das condicionantes. Vocês sabem que grande parte das licenças ambientais expedidas no Brasil possuem condicionantes, que são as condições necessárias para que aquelas empresas, aqueles empreendimentos possam continuar operando, pois a licença não é um salvo-conduto para você fazer o que quiser. Você precisa seguir também parâmetros, análises que podem ser verificados no decorrer do empreendimento. E, portanto, as condicionantes são esses os parâmetros. São parâmetros que devem ser seguidos, são ações que devem ser tomadas para que o seu empreendimento permaneça regular. Então, é muito importante, como a condicionante está vinculada à licença, é muito importante que esse cumprimento seja, obviamente, no prazo. Então, para cumprir condicionante, você precisa observar também um outro ponto, que é não só o cumprimento no prazo, mas o protocolo no prazo. Os prazos das condicionantes não dizem respeito às ações que elas estão determinando. As ações têm que ser feitas antes daquele prazo, porque naquele prazo você precisa juntar um documento junto ao órgão ambiental que esteja descrito como você cumpriu. Então, às vezes, um cumprimento de uma condicionante de monitoramento, você vai juntar os monitoramentos. Se você está cumprindo uma condicionante de implantar uma determinada cerca numa área de preservação permanente, você vai juntar um relatório fotográfico. Lembrando que você quase sempre vai juntar documentos como anexos desse documento principal, que é apenas uma folha de rosto, que você vai encaminhar dizendo para o órgão ambiental a explicação sobre o que foi solicitado e o que foi cumprido. Basicamente, um documento de cumprimento de condicionantes precisa dizer qual é a licença, qual é a condicionante que está sendo tratada, qual que é o prazo daquela condicionante e evidência de que ela foi cumprida, que geralmente vem no anexo, às vezes com um relatório fotográfico, às vezes com um relatório de análises, com resultados acerca daquelas informações que estão sendo demandadas na licença ambiental como condicionante. Então, entenda que todo esse processo de resposta às condicionantes precisa ser observado e o prazo é essencial, porque sem a observância desse prazo você vai ter dificuldade para ter esse cumprimento determinado pela lei. Você vai poder, inclusive, perder a sua licença ou, inclusive, não poder renovar a sua licença e isso é muito ruim para o empreendimento. Então, esse documento é um documento solene e importante e que deve, sobretudo, ser protocolizado no prazo. Então, vamos lá, mão na massa para entender como que a gente vai fazer um requerimento de juntada de cumprimento de condicionantes da melhor forma possível. Pessoal, o documento que vai requerer a juntada das condicionantes também é um documento bem simples e que não precisa ser muito extenso, uma vez que o mais importante desse documento é que as condicionantes sejam cumpridas. Então, ele vai ser um documento que basicamente vai apresentar os relatórios referentes ao cumprimento das condicionantes. Então, a gente tem que direcionar aí ao analista ou ao coordenador de licenciamento ambiental e a quem estiver resolvendo as questões relativas ao andamento da fiscalização do empreendimento licenciado. Então, você vai mandar para aquela autoridade, portanto, que controla o núcleo de cumprimento de condicionantes ou o departamento ou a diretoria relacionada a essa situação. Você pode, na pior das hipóteses, na dúvida, encaminha ao presidente do órgão ambiental que você precisa se reportar. E aí você vai colocar o processo administrativo ou licença de operação número tal e vai falar, portanto, fazer a apresentação, fulano de tal, e aí vem a qualificação, como nós estamos fazendo em todos os documentos, tá? É bom que fica registrado. E a primeira coisa que você precisa dizer é que o empreendimento tem atividade XYZ e está devidamente licenciado nos termos do... Aí você vai falar o documento, né? O que a gente pode chamar de certidão de licença número
tal, 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 tal. Então você vai ter aí, né, uma breve introdução dizendo qual que é o número da licença e qual que é a atividade do empreendimento em questão. Na licença, está definida como condicionante número, aí você vai colocar o número da condicionante, a o cercamento das áreas de preservação permanente ao longo da propriedade. O prazo de cumprimento de tal determinação é de 180 dias a contar da concessão da licença. Portanto, o prazo termina no dia XYZ. Bom, aí você tem que estar ciente de que estamos antes desse prazo. E aí você vai dizer, né, a que veio, ou seja, vai dizer o que é esse documento. Então, o cumprimento da referida condicionante se encontra evidenciado por meio do relatório fotográfico em anexo. E aí você vai ter aí o relatório fotográfico em anexo. Requer, portanto, a juntada da presente petição, incluindo os anexos ou o anexo ao processo administrativo em epígrafe, com a finalidade de evidenciar o cumprimento da condicionante supracitada. Só isso, simples, objetivo. Se tiver qualquer desvio em relação à condicionante, fora do prazo ou com alguma questão, já escreve, tá? Eles vão ler, então já escreve. Fala assim, nesse caso, nota-se pequeno desvio em relação ao atendimento do parâmetro. Se for uma condicionante de análise, faz muito sentido, né? Aí nós desvio em relação ao atendimento do parâmetro X, né? O que está sendo tratado pelo empreendimento por meio da ação tal, cuja evidência da solução muito provavelmente virá com o próximo relatório, vírgula, oportunidade em que serão apresentadas as soluções e seus efeitos. Basicamente isso, tá bom? E aí você vai simplesmente assinar, botar a data e, por fim, entregar aí o seu protocolo, não se esquecendo de colocar em anexo o relatório que está vinculado a isso. É isso aí, pessoal. Então, até o próximo documento. Pessoal, o documento que vai requerer a juntada das condicionantes também é um documento bem simples e que não precisa ser muito extenso, uma vez que o mais importante desse documento é que as condicionantes sejam cumpridas. Então, ele vai ser um documento que basicamente vai apresentar os relatórios referentes ao cumprimento das condicionantes. Então, a gente tem que direcionar, né, direcionar aí ao analista ou ao coordenador de licenciamento ambiental e a quem estiver, né, resolvendo as questões relativas ao
andamento da fiscalização do empreendimento licenciado. Então, você vai mandar para aquela autoridade, portanto, que controla o núcleo de cumprimento de condicionantes ou o departamento ou a diretoria relacionada a essa situação. Você pode, na pior das hipóteses, na dúvida, encaminha ao presidente do órgão ambiental que você precisa se reportar. E aí você vai colocar o processo administrativo ou licença de operação número tal e vai falar, portanto, fazer a apresentação, fulano de tal, e aí vem a qualificação, como nós estamos fazendo em todos os documentos, tá? É bom que fica registrado. E a primeira coisa que você precisa dizer é que o empreendimento tem atividade XYZ e está devidamente licenciado nos termos do... Aí você vai falar o documento, né? O que a gente pode chamar de certidão de licença, número, tal, 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 tal. Então você vai ter aí, né, uma breve introdução dizendo qual que é o número da licença e qual que é a atividade do empreendimento em questão. Na licença, está definida como condicionante número. Aí você vai colocar o número da condicionante o cercamento das áreas de preservação permanente ao longo da propriedade. O prazo de cumprimento de tal determinação é de 180 dias a contar da concessão da licença. Portanto, o prazo termina no dia XYZ. Bom, aí você tem que estar ciente de que estamos antes desse prazo. E aí você vai dizer, né, a que veio, ou seja, vai dizer o que é esse documento. Então, o cumprimento da referida condicionante se encontra evidenciado por meio do relatório fotográfico em anexo. E aí você vai ter aí o relatório fotográfico em anexo. Requer, portanto, a juntada da presente petição, incluindo os anexos ou o anexo ao processo administrativo em epígrafe, com a finalidade de evidenciar o cumprimento da condicionante supracitada. Só isso, simples, objetivo. Se tiver qualquer desvio em relação à condicionante, fora do prazo ou com alguma questão, já escreve, tá? Eles vão ler, então já escreve. Fala assim, nesse caso, nota-se pequeno desvio em relação ao atendimento do parâmetro. Se for uma condicionante de análise, faz muito sentido, né? Aí nosso desvio em relação ao atendimento do parâmetro X, né? O que está sendo tratado pelo empreendimento por meio da ação tal, cuja evidência da solução muito provavelmente virá com o próximo relatório, vírgula, oportunidade em que serão
apresentadas as soluções e seus efeitos. Basicamente isso, tá bom? E aí você vai simplesmente assinar, botar a data e, por fim, entregar aí o seu protocolo, não se esquecendo de colocar em anexo o relatório que está vinculado a isso. É isso aí, pessoal. Então, até o próximo documento.